Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui nesse santuário, cumprindo um papel do Senhor. Esse relacionamento, esse contato entre a igreja e os seus membros, entre o pastor e os seus membros. Irmãos, está sendo um tempo difícil. Nós não sabemos quanto tempo ainda vamos continuar desse formato. Mas eu tenho certeza de uma coisa: aguente firme, porque isso vai passar. É uma questão de tempo. Está sendo uma fase que nós podemos fazer dessa fase uma fase boa da nossa vida. Depende de nós podermos estar diante do nosso Deus, porque Ele pode, Ele tudo pode. E vamos mais uma vez, nesse momento, nós vamos orar para louvar ao Senhor e ter uma palavra que possa ministrar no coração da igreja. Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos por poder estar nesse lugar e ter esse canal de comunicação com o teu povo, de poder levar, Senhor, a vida do altar até os lares, até o santuário da casa de cada irmão. Muito obrigado, ó Deus, por nós podermos representar ao teu nome e poder levar a presença do Senhor, do teu Espírito de coração a coração. Nós abençoamos esse culto, louvamos o teu nome, oramos, Senhor, agradecido. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Mais uma vez estamos juntos. E eu quero encorajar você que está na sua casa, você continuar estabelecendo um altar de adoração aí. Quero encorajar você a continuar construindo esse altar. Que você construa um altar diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Você, com esse amor, é que vai mudar o mundo. E continue construindo. É hora de construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Morreu, porque você precisa construir. Esse amor vai mudar o mundo. Eu creio que há momentos que nós estamos passando e muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Mas creia, Ele permanece fazendo. A sua mão está sobre as nossas vidas. Continue se derramando na presença dEle. Continue buscando Ele. Continue ativando a sua fé nele. Continue avivando o seu coração nele. Porque só nele você pode construir. Só nele você pode edificar a sua vida. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Sempre, 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 sempre em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Confiar, vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Jesus. Sim, Senhor. É essa vida que nós queremos construir. O nosso fundamento é o Senhor. Rocha inabalável é o nosso Senhor. Aleluia. Por isso que nessa adoração queremos nos rasgar diante de Ti. Queremos ser transformados de glória em glória, de glória em glória. Querido, o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado diante dEle, diante da presença dEle. Não é apenas mais um louvor, não são apenas mais canções, mas é uma adoração. Adora Ele. Jesus, chame por Ele. Jesus, transforma esse ambiente, Jesus. Transforma o ambiente da nossa casa, Deus. Vamos declarar.
impossível experimentar do Senhor. É impossível nos lançarmos e não voltar para essa glória, e não nos apaixonar por esse Deus. É impossível, Jesus. Quem já pisou neste lugar, não tem para onde ir. Só tu tens, só o Senhor tens a palavra de vida eterna. É neste lugar que queremos permanecer, Senhor, neste lugar de glória, porque é na sua glória que somos transformados. Oh Deus, transforma o nosso coração, transforma, Senhor, as nossas convicções, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Teu senhorio e queremos declarar que somos apaixonados, Espírito Santo, somos apaixonados por quem o Senhor é. Aleluia, aleluia, entronizado o Senhor é. Aleluia. Santo, Santo, aleluia. Tu és santo, Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Obrigado, Senhor. Nós queremos sempre estar na Tua presença, quebrantado, reconhecendo a grandiosidade do Senhor. Senhor, mesmo que seja deserto, mesmo que seja em solidão, mesmo que seja em grandes dificuldades, é nesse momento que a Tua glória é mais abundante, é nesse momento que a Tua luz brilha mais intensamente e o nosso coração fica mais conectado contigo, meu Deus. Obrigado por esse tempo de poder adorar aquele que vive e reina para sempre. Obrigado, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa noite. Mais uma vez, você que está junto conosco, tem acompanhado os nossos cultos. No nosso coração sempre aquela preocupação de poder trazer para a igreja e trazer para você o que Deus quer comunicar, o que Deus quer falar com essa igreja, o que Deus quer falar com você que come e bebe nessa mesa, você que faz parte desse corpo. É aqui que nós queremos passar para você aquilo que Deus tem ministrado e tem colocado no nosso coração como peso. Aquilo que nós sentimos como peso é aquilo que nós transmitimos aqui desse púlpito para as ovelhas desse aprisco. E obviamente a palavra de Deus é tão intensa e é tão abrangente, tão criativa, que qualquer pessoa que estiver ouvindo a palavra de Deus vai ser abençoada, obviamente, né? Mas como hoje é a quarta-feira, a nossa leitura bíblica de hoje é João 20. E nós estamos lendo de segunda a sexta-feira, e a leitura hoje João 20, obviamente amanhã 21, sexta-feira 22, a gente encerra a semana. Os nossos dízimos e ofertas, você tem na tela aí a imagem do banco com os quais você pode fazer a sua transferência, o que isso já tem acontecido por parte da membresia, a sua oferta de missões, oferta de primícias, enfim, você pode fazer o seu depósito, faça a identificação para nós, que isso vai nos facilitar na administração, mas você poderá fazê-lo também fisicamente. De 9 da manhã até 1 da tarde, nós estamos aqui na igreja para receber o seu envelope. Obviamente que a igreja tem um envelope onde você vai poder fazer o seu preenchimento naturalmente, né? Temos o gasofilaço onde você vai colocar o seu envelope, e nós vamos receber os nossos dízimos, ok? Você que já fez a sua transferência, você que ou mesmo que vai fazer, nós queremos orar, queremos abençoar os irmãos que têm o seu envelope. Vamos orar então? Senhor Deus, nós abençoamos esse momento, os dízimos, as ofertas de missões, ofertas de primícia. Nós agradecemos a Ti pela Tua igreja estar no mesmo lugar, cumprindo o seu papel. Nesse tempo, ó Deus,
onde nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa nos ajudar a administrar os recursos que pertencem ao Senhor, nos dê a sabedoria necessária, para que nós possamos, ó Deus, na Tua direção, poder estar administrando aquilo que pertence à igreja, de uma forma sábia e sensata, para que nada falte, ó Deus, nesse lugar, para que nenhuma conta fique para trás. Nós abençoamos o Teu povo, abençoamos os recursos da Tua casa, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Agora nós teremos um momento muito especial. Nós vamos fazer um noivado aqui agora. Eu gostaria de chamar aqui, nós vamos ter rapidamente, nós vamos chamar aqui o André Queiras, vamos chamar a Luciana, vamos chamar a família, né? No caso, o irmão Luiz e a irmã Selma. Os familiares precisam estar representados aqui, né? Vamos chamar a irmã, a Isalmar e a Odileia. Esse noivado, nós vamos fazer uma oração abençoando esse noivado. Nós temos aqui a participação da família, que são os pais da Luciana, o Luiz e a Selma, as irmãs Isalmar e Odileia, obviamente que é em concordância, óbvio, né? Para que nós possamos abençoar, para que nós possamos orar por esse noivado. E aliás, já é um noivado até com um casamento marcado, né? Então não é só um noivado, mas é um noivado com um casamento marcado. Cadê a aliança? Me presta aqui, abre aí por favor. Bota aqui, na minha mão, isso. Bota no seu bolsinho, isso aí, isso. Vou pedir aqui o André para colocar a aliança no dedo da mão direita, hein? Por favor, né? Olha aí, Lu, aqui coloca a aliança na mão direita. Vou pedir vocês para darem as mãos. Não, de frente um para o outro. Os pais por trás aqui da Luciana, aqui os pais por trás aqui de Luciana, por favor. Os pais aqui por trás. Vem para cá, irmão Luiz. Vem para cá. Assim. Aqui assim. Isso. Vem para cá, Isalmar, Odileia. Isso. São as famílias aqui representadas, né? Vamos abençoar esse noivado. Senhor Deus, nós queremos fazê-lo, ó Deus, com temor e tremor. A concordância da família já mostra, ó Deus, a bênção sobre a Luciana e sobre o André. O André, Senhor, que tem estado conosco. Eu, como pastor da igreja, mas também como cunhado do André, estou aqui nesse momento como ministro para abençoar esse noivado, para que o Senhor possa, de bênção em bênção, de vitória em vitória, esteja conduzindo todo esse processo, para até que, Senhor, seja aquele dia de subir no altar e se transformar esse noivado num casamento na Tua presença. E nós abençoamos o André, abençoamos a Luciana e o fazemos com temor, em o nome de Jesus Cristo. Obrigado a Deus, amém e amém. Vale uma bitocazinha, né, pelo menos, né? Aê, ok. Ok, estamos em tempo aí de isolamento social, mas as famílias já estão se unindo, né? A foto está ali, vamos bater uma foto, vamos lá. Vamos alinhar aqui para bater essa foto? Ok, vamos lá. Deus abençoe. Agora nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu peço você que abra a sua Bíblia em Romanos 1:17. Nós vamos ler apenas um versículo bíblico. Eu quero colocar para os irmãos o seguinte, irmãos: o que nós vamos ministrar aqui essa noite faz parte de tudo aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração, faz parte daquilo que Deus tem trazido como peso, para que nós possamos ministrar a vida da igreja. São momentos que nós não sabemos exatamente quando que nós estaremos retornando à nossa normalidade. Já estamos há um tempo aí relativamente longo, 2 meses, e essa semana, obviamente, a gente tem a expressão
aí da prefeitura de restringir ainda mais a movimentação na cidade. Então tudo isso tem trazido para a gente um peso e a gente interpretar o que Deus quer falar ao seu coração como igreja. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar? Nós abençoamos, Senhor, nesse momento, a leitura e a ministração da Tua Palavra. Pedimos que a presença do Teu Espírito Santo nesse ambiente, o fluir da ministração possa chegar até os nossos corações, que sejam cheios, ó Deus, nesse momento, da Tua direção. Venha sobre nós, ó Deus, nesse momento, porque nós precisamos ouvir e ter direção da parte do Senhor para cada um de nós, e nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Esse versículo ele mostra que nós precisamos, que Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Esse versículo ele mostra que nós precisamos então viver não pelo que nós vemos, não pelo que nós ouvimos, e aí nos faz até, obviamente, lembrar o texto de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja curral, que não haja pasto no curral, que o Senhor possa então ser glorificado, ser honrado. Eu ainda louvarei e exultarei o Deus da minha salvação. Parece um momento absurdo, quando os olhos não conseguem contemplar uma saída, mesmo assim exultar o Deus da nossa salvação. Mas isso acontece porque a Bíblia fala que é possível viver por fé. A fé é um desafio natural, é um desafio ao homem natural. Vivemos como pessoas naturais que o somos. Nós somos bipartido. Nós temos o nosso lado natural e temos o nosso lado divino. Nós temos o nosso lado, o homem humano, e temos o nosso lado, o homem espiritual, o homem divino, aquele que habita o Espírito Santo de Deus em nós. Mas no nosso dia a dia, nós vivemos muito pelos nossos olhos, pelo que nós sentimos, pelo que achamos, pelo que pensamos. Agimos pelo nosso ser natural praticamente o tempo todo. Nós acordamos, trabalhamos, telefonamos, decidimos, tomamos as nossas decisões, estudamos, agimos, planejamos o que vamos fazer no dia de hoje, ou daqui a uma hora, no fim da tarde, no dia seguinte. Vivemos dessa forma. A nossa vida funciona dessa maneira natural, a nossa vida cotidiana. Centralizamos o nosso ser, centralizamos a nossa vida no nosso ser natural. Os nossos sentidos, eles ficam muito aguçados. A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, paladar, enfim, o nosso olfato, eles são acionados o tempo todo. Nós nos acostumamos a viver como seres naturais. Surge um problema no trabalho, surge uma situação, usamos o nosso raciocínio, usamos a nossa lógica, pensamos que solução vamos dar. Surge um problema financeiro, vamos para a matemática, vamos fazer as contas, usamos mais uma vez a nossa lógica. E quantas circunstâncias são solucionadas dessa forma? O nosso ser natural está em evidência o tempo todo. Por isso, a fé se torna um desafio ao homem natural por causa do seu viver natural. Agora, a fé não é um viver natural. A fé é um viver sobrenatural. É muito comum não exercitar a fé dentro das questões naturais do cotidiano. É comum a gente não exercitar a fé dentro da normalidade da vida. Se tem alguma coisa para fazer, a gente faz. Se tem um detalhe para tomar uma decisão, a gente toma. Então as coisas vão se ajustando dentro do nosso ser. A fé acaba se tornando um artigo de uso limitado no contexto diário. As circunstâncias do nosso dia a dia levam as pessoas a viverem como um ser natural na maior parte do tempo. Então o que entra em evidência? Os pensamentos, por exemplo, a nossa lógica.
o nosso raciocínio, o que a gente pega, o que a gente vê, o que a gente interpreta, o que a gente olha, o que os nossos olhos estão vendo, o que nós estamos ouvindo. Então, num primeiro momento, o nosso ser natural assume a dianteira para tentar trazer as respostas e trazer as soluções. E como um ser espiritual, essencialmente espiritual, nós precisamos viver então pela fé. E aí, o que acontece é que esse viver pela fé acaba se tornando como de uma forma esporádica, acaba sendo de uma forma mais aleatória, menos concentrada. Quando a Bíblia fala que nós devemos viver essencialmente pela fé e não aleatoriamente pela fé. São muitos os momentos em que o nosso ser natural assume a vida, assume as circunstâncias, e o nosso ser espiritual fica como que esperando para cumprir o seu papel, enquanto o ser natural está fazendo as coisas, o homem espiritual, o nosso ser espiritual, ele fica passivo. Então, viver como um homem natural é viver independente de Deus. Como ser natural eu resolvo, como ser natural eu trago as soluções, como ser natural eu já sei o que fazer, como ser natural eu vou tentar ter uma resposta. Então o homem, no seu viver natural, ele não depende de Deus, ele confia em si, ele confia nos seus recursos, ele confia no seu raciocínio, ele confia nas suas habilidades. Agora, viver como um homem espiritual é viver na dependência de Deus, confiando em Deus, esperando nele, é viver pela fé. O homem natural enxerga as coisas como elas são pela realidade dos olhos, pela realidade dos sentidos, a forma como nós sentimos, a forma como nós interpretamos as coisas. Assim vive o homem natural. E se uma pessoa está enferma, ela está enferma, vamos comprar um remédio, está enferma, pronto, é assim, a vida é dessa forma. E se ela está desempregada, gente, todo mundo fica desempregado. Mas o homem espiritual enxerga as circunstâncias com outro olhar, o foco é outro, a direção é outra, a maneira de enxergar a vida, ela se torna diferenciada. O homem espiritual, ele enxerga as coisas, as circunstâncias, da forma como ele deseja que elas sejam, é diferente. Aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu desejo, aquilo que eu planejo, aquilo que eu enxergo, que eu não estou vendo, isso é o ser espiritual, isso é viver pela fé. Porque o homem natural, ele enxerga o que é, e o homem espiritual enxerga o que ele planeja, o que ele deseja. Ele não se conforma com as coisas que estão diante dos seus olhos. A realidade espiritual é a realidade dos olhos espirituais, é a realidade da fé, é a pessoa chamando à existência o que não existe. Se está enfermo, nós podemos ver curado. Se está desempregado, um homem espiritual, ele já começa a contemplar uma carteira profissional assinada, já começa a contemplar uma vaga, já começa a contemplar, a enxergar, se vendo empregado. E se é uma salvação de um filho, de um marido, de um ente querido, já vê-la salva, vê-la na igreja, louvando a Deus, entrando no santuário. Quer dizer, o homem espiritual, ele tem um outro olhar, ele não se conforma simplesmente com aquilo que está diante dos seus olhos. O homem natural, ele se conforma com as impossibilidades das circunstâncias chamadas difíceis. Se as circunstâncias são difíceis, e se ela demonstra um grau de impossibilidade, arrefece o ânimo, tira a força, se dobra, se prostra diante daquela situação e diz, não tem jeito, não tem o que fazer, o que nós vamos fazer agora? Porque está olhando com os olhos, não da fé, está olhando as circunstâncias simplesmente. Por isso que Jesus falou que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, que ele, fazendo essa colocação, ele diz, você pode dizer para essa amoreira, arranca-te e lança-te no mar. Claro que não, o Senhor Jesus não quis dizer isso fisicamente, uma amoreira sair arrancando aquela força da fé, ele
não estava dizendo isso, mas o que ele estava colocando é que as coisas naturais, até mesmo impossíveis, são possíveis num olhar de fé, numa declaração de fé. Então não é simplesmente olhar uma circunstância. E os nossos lábios liberam muitas vezes palavras que vão confirmando um sentimento de impossibilidade, um sentimento de uma circunstância difícil. O que muitas das vezes sai pelos lábios? O que em muitas ocasiões sai pelos lábios? O que é comum se permitir sair pelos lábios? Está difícil. Saem palavras como essa: não tenho dinheiro, não sei como é que vai ser a minha vida, não sei como é que vai ser esse mês. Para mim não dá, não está dando mais. Então vai reforçando todo um contexto que não é viver pela fé. Isso não é viver pela fé. Isso é viver o homem natural, dentro da naturalidade das circunstâncias naturais. Mas não foi isso que o Senhor disse. Não foi isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou. Ele falou que nós precisamos viver de fé em fé. O meu justo, e esse justo aí não é aquela pessoa que não erra, que não peca. Esse justo é uma pessoa que está perdoada. O meu justo é o justificado pela fé. Aquela pessoa que foi perdoada. Aquela pessoa que hoje está no Evangelho, que está se identificando dessa forma, como justo. E aí, a palavra de Deus fala que é preciso viver pela fé. Então, o homem espiritual, ele não se conforma. Mas isso não é uma forçação de barra. É uma pessoa que exercita a sua vida, que vive a sua vida aos pés do Senhor. Uma pessoa que vai tendo a sua prática de vida diariamente com Jesus, ela naturalmente vai vivendo, vai aguçando esse lado espiritual, esse homem de fé. Então, o homem espiritual, ele não se conforma com o que os seus olhos estão vendo. O impossível, pela fé, pode ser resolvido, tem chance. O impossível tem uma margem de chance. Eu lembro, por exemplo, de uma matéria que eu li há muitos anos, de um homem que perdeu o seu braço, e ele chegou para um médico e falou com o médico que ele queria um braço implantado. E o médico falou para ele: isso não é possível, implantar um braço, isso não é possível. Não tem relato na medicina, isso não tem como ser feito. E esse homem falou para ele: não, mas o senhor vai fazer isso, eu acredito que isso pode ser feito. 15 anos depois, aquilo incomodou tanto aquele médico que ele começou a pesquisar e a estudar, até que esse homem acabou tendo um braço implantado, e a diferença de cor de pele. Irmãos, como é que acontece essas coisas assim, a níveis de absurdos? Acontece quando uma pessoa crê, porque não se vive diante dos olhos. Se a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé, porque mostra que viver pelo nosso natural, a vida vai se tornar, em determinado momento, tão pesada, que vai ser difícil até viver. Se não viver com ares de esperança, que é a nossa fé, como suportar pressão nessa vida? Por isso que a palavra de Deus nos dá essa porta lateral, esse escape, que é o viver pela fé. O que os nossos sentidos veem, o que acontece com as pessoas, com o homem natural, é o que acredita. Acreditamos no que vemos e acreditamos no que ouvimos. O evento de Davi e Golias é muito interessante, porque Davi não creu no que estava vendo, e ele não creu no que estava ouvindo. Eu vou ler um texto aqui com você, está em 1 Samuel 17:41, só que eu vou ler na Nova Almeida atualizada, é numa outra tradução. Acompanhe a leitura. 1 Samuel 17:41 diz assim: o filisteu também vinha caminhando. Esse filisteu é o gigante Golias. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro
para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. 44. Disse mais a Davi: vem aqui, e eu te darei a sua carne, às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. 46. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Olha a ousadia desse menino. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres, porque era um exército, darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o verso 47, que tremendo. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Olha a postura de alguém que está diante de um gigante. Irmãos, qual é o seu gigante? Aparentemente, o que Davi tem diante de si seria algo intransponível. Uma pessoa que, pela avaliação dos textos bíblicos, ele possuía aproximadamente 3 metros e 99 centímetros, quase 2 metros e 99 centímetros, quase 3 metros de altura. Dá para se imaginar uma pessoa com 3 metros de altura? Um gigante. E aquele homem afronta Davi e fala assim: você vem comigo, eu sou um cachorro para você vir como pau, eu vou dar sua carne hoje para as aves do campo comerem. Quer dizer, Davi ouviu isso e ele se deixou intimidar pelo que ele estava ouvindo ou pelo que ele estava vendo. Irmãos, o que a gente ouve, o que a gente vê, não é a realidade do mundo espiritual, essa é a realidade do mundo físico. A realidade do mundo espiritual é você quem decide. Isso vai de cada um. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que viver pela fé. Qual é o seu gigante? Davi não se deixou levar pelos olhos, pelo tamanho daquele homem. Não se deixou levar pelos ouvidos, pelo que ele estava falando. O olhar espiritual define o teu futuro. O olhar espiritual define a sua vida. Imagina a cena do gigante afrontando o exército de Israel. Sabe como que aconteceu? Havia um rio, de um lado estavam os filisteus, do outro lado o exército de Israel. O exército dos filisteus e o exército de Israel. Golias chegava na beirada lá daquele rio e afrontava o exército de Israel. Ele fazia isso 2 vezes por dia, manhã e tarde. Ele vinha de manhã e afrontava. Não lutemos todos nós, destaque apenas um soldado, e aquele que perder será um escravo do outro. E ele afrontava o Deus de Israel. Fazia isso manhã e tarde, manhã e tarde. Agora imagina fazer isso 40 dias. É muito tempo. À medida que ele foi se aproximando e afrontando, à medida que ele foi chegando perto, cada vez mais perto do povo, para afrontar, para falar, isso foi gerando pânico, medo, pavor, porque eles ouviam e absorviam. Até que apareceu um, que foi o Davi, que olhou para ele e disse assim: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Por que Davi teve essa postura? Porque a vida que nós levamos com Deus faz com que a gente enxergue além. Davi possuía uma vida de relacionamento com Deus, e isso faz com que a gente se solte dessas amarras do homem natural, faz com que os nossos olhos possam contemplar o algo mais, e que teremos socorro. Vamos entender que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que não é um carrasco, que não está pronto a punir, Ele está pronto a abençoar. Deus nos concedeu uma chance de nós soltarmos as amarras da vida, irmãos, pela fé. Deus nos presenteou com o poder sobrenatural da fé, para a gente arrebentar com cadeias. Foi um presente que Deus deu para nós.
Deus nos agraciou com forças inexplicáveis, porque a fé é um mistério. A Bíblia fala que a fé é um mistério. Então, Deus nos agraciou com forças inexplicáveis da fé, para nós explodirmos, destruirmos muralhas, fortalezas e triunfarmos vitória. A fé é a capacidade de Deus em nós, para lutarmos contra aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, esse mistério que vem, cuja fonte vem de Deus, que está em nós, Deus colocou essa fonte dele em nós, que é a fé, para que nós pudéssemos lutar não com os nossos olhos, mas que pudéssemos lutar com aquilo que nós acreditamos. Não se deixe levar, nem se abater por circunstância. A fé é a força de Deus em você, para te colocar de volta, para te erguer, para te levantar, para você sair do abatimento. E nesse tempo que nós estamos vivendo, com certeza, muitas pessoas estão sendo atropeladas, seja pela enfermidade ou seja pela economia da nação, pelas circunstâncias que estamos vivendo. E a fé, ela nos traz de volta para a batalha. A fé nos coloca de novo nas fileiras de exército de Deus, para brigar, para lutar, para acreditar. Você pode até olhar para o caos, mas preste atenção, nós precisamos ir contra esse caos em nome do Senhor dos Exércitos, como Davi fez. Se existe o caos, o que eu faço? Eu deixo o caos me atropelar? Ou pelo menos eu vou oferecer uma certa resistência ao caos, e dizer assim: o Senhor vai abrir uma porta, Deus vai me dar uma chance, eu não vou morrer onde eu estou, porque Deus vai me socorrer, a sua mão é poderosa, eu não sei de onde virá o escape, mas Ele é o meu escape. No versículo 25, 45 do texto que nós lemos, Davi disse assim: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não é um desafio de se viver pela fé? Você vem para mim com armas naturais, e como que eu vou enfrentar um gigante? Ele está com as armas naturais. Davi disse: eu vou contra você com armas espirituais. Então, para se enfrentar um problema, para se enfrentar uma circunstância de ordem humana, de ordem natural, é o sobrenatural, é o que está acima do natural, que é a nossa fé. O nosso desafio é viver pela fé. O meu justo viverá pela fé, é o nosso desafio. A fé não é uma saída, preste atenção, a fé é a única saída. Não é uma saída qualquer, é a única. Qual é a outra? Deus não tem plano B. O plano de Deus é plano A, a fé. Qual o plano de Deus? O meu justo viverá pelo meu plano, pelo meu projeto A. Agora, o nosso projeto B, que é o natural, não funciona no mundo espiritual. No mundo espiritual funciona o que é espiritual. Somente a fé pode mover o poder de Deus. E nós sabemos que sofrimento não move o poder de Deus. Já falamos isso algumas vezes, inúmeras vezes, você já entendeu isso. Sofrimento não vai, não adianta ficar caído pelos cantos, amargurado, com dor de cabeça, pressão alta, tenso, nervoso, como se isso fosse mudar alguma situação. O Senhor Jesus disse: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós já sabemos que o sofrimento não vai mudar o poder, não vai mover o poder de Deus. As preocupações não movem. Angústia, choro, desespero, necessidade, nada disso move o mundo espiritual. O que move o mundo espiritual é a fé. Esse é o alerta que Jesus nos fez, para nos mostrar que somente pela fé, somente a fé é autorizada a tocar no mundo espiritual. Por mais ansioso que esteja, você não pode fazer nada, não pode mudar nada, nem um côvado, quer dizer, nem um movimentozinho ao curso da sua vida. Então, se a ansiedade não vai mudar nada na minha vida, o que pode mudar na minha vida? Não é a ansiedade, é a fé.
A ansiedade não move, mas a fé move. A fé é o único instrumento que Deus disponibilizou para trazermos à existência o que não existe. Nós não podemos inventar um outro caminho para tocar no mundo espiritual, porque esse caminho não existe. Deus já definiu. Nós não temos como criar um caminho. Deus criou esse caminho. Deus já definiu como vão ser as coisas. É pela fé. A fé é a única credencial de acesso. A fé é a única senha que nos transporta do mundo físico para o mundo espiritual. A fé é a proposta de Deus para solucionar a nossa vida, para viver com Deus, para conhecer a Deus, para experimentar Deus, para tocar em Deus, para usufruir das bondades de Deus, para desfrutar do reino de Deus, para trazer à existência o que não existe, só pela fé. Em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O texto diz que seremos recompensados, esse galardoador, esse galardão, aquele que se aproxima de Deus crendo que Ele existe, vai ser galardoado, vai ser recompensado, porque ele está usando a fé. Aquele que usa a sua fé vai ser premiado. Aquele que usa a sua fé vai ser recompensado. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam e que se torna recompensador daqueles que buscam a Deus, que é a recompensa que ele vai ter quando usa a sua fé. Então a recompensa vem através da fé. A fé é que traz as bênçãos. Esse galardão que nós usamos vem pela fé. Para mim, um dos momentos que eu considero dos irmãos assim, muito marcante na minha vida, dentro desse contexto de fé, eu lembro que onde nós moramos, numa casa lá próximo do bairro Coelho, eu lembro que a gente queria muito ter uma área de serviço, mas não tinha recursos para fazê-lo, e a gente eu simplesmente levantava as mãos e declarava. Eu levantava as mãos e declarava, levantava as mãos e declarava. Todo dia de manhã eu levantava as mãos e declarava aquela área de serviço pronta. E é tal coisa. A área de serviço realmente foi pronta, ficou uma coisa muito bonita, foi muito bem feita, e etc, etc. Mas quando a gente tenta buscar as explicações de onde surgiu o dinheiro, como que veio, como que pagou o pedreiro, como comprou material, como que fez isso, como fez aquilo, não consegue explicar, porque assim como pessoas que têm dinheiro e dizem assim, meu Deus, o dinheiro evaporou, e não consegue explicar como que perdeu o dinheiro, por um processo espiritual, também a abundância vem também por um processo espiritual. Foi uma situação que não tinha como fazer uma obra, mas ela foi feita. Irmãos, a fé não é para uso esporádico, a fé não é para uso aleatório, a fé não é para ser usado de vez em quando. O meu justo viverá, é vida pela fé. A fé precisa ser um exercício diário, desde a hora quando você acorda, que você já entra na presença de Deus, para louvá-lo, para glorificá-lo, para entrar em oração, para falar com Ele. Aquele momento você já abençoa o seu dia, aquele dia, porque a Bíblia fala, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. A minha oração, em muitas ocasiões, eu digo, Senhor, enquanto eu estive dormindo, o Senhor esteve preparando o meu dia. Agora eu tomo posse do dia que o Senhor preparou para mim, em nome de Jesus. Nas orações da madrugada que a gente faz, junto dos diáconos, frequentemente eu faço essa oração, porque a palavra de Deus diz, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Então, enquanto eu estive dormindo, Deus esteve preparando o meu dia e disponibilizou algumas coisas que Ele vai me dar nesse dia. Então, Senhor, eu tomo posse. Quantas vezes na oração da madrugada eu fiz essa oração? Senhor, eu tomo posse agora do dia que o Senhor já preparou para mim. Enquanto eu estava dormindo, o Senhor preparou esse dia. Em nome de Jesus eu tomo posse agora. É viver pela fé. O texto que nós lemos no início, quando fala que o justo viverá pela fé,
quer dizer que a fé deve ser diária, para resolver questões da vida, para fazer uma reunião na empresa, para ligar para um cliente, para tomar uma decisão, para resolver um problema de família, um problema financeiro, uma vaga de concurso, receber uma cura. A nossa vida tem que ser vivida pela fé e não pela lógica, porque pela lógica nós nos desgastamos, nos cansamos, emocionalmente ficamos abatidos, porque há uma demanda muito grande à vida. A vida exige muito da gente o tempo todo. Só o trabalho já exige muito, mas não é só o trabalho, e a família, e esposa, e filhos, e pai, e mãe, e contas a pagar, e suprimento, e sustento. Então, há uma demanda que deixa muito louco. A cabeça fica realmente acelerada, os pensamentos ficam acelerados. E como nós podemos resolver? Como? Descansar em Deus. Nós não vamos conseguir fazer tudo, não temos esse suporte. Mas quando a gente, pela fé, começa a colocar em Deus, então a gente começa a descansar. Aquilo não foi resolvido, mas você começa a descansar. Aquilo parece que Deus ainda não botou a mão, mas você começa a descansar. Esse é o papel da fé. Então, mesmo que não mude absolutamente nada, mas mudou alguma coisa aqui dentro, você está descansado. Então a fé vai cumprir o seu papel de trazer equilíbrio dentro da sua vida, dentro do seu coração. A fé deve ser diária, porque a nossa vida é diária, porque a vida não para. No livro de Colossenses, diz que nós temos que pensar nas coisas do alto, nós temos que buscar as coisas do alto. Em outras palavras, temos que criar um ambiente apropriado para a fé ser mais avivada em nós. Se eu buscar as coisas do alto, se eu pensar nas coisas do alto, eu estou criando um ambiente na minha vida para a fé encontrar espaço para atuar. Buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto são atitudes que nós precisamos ter para alimentar a nossa fé. Então a fé é a saída que todos nós estamos procurando para esse tempo que nós estamos vivendo. Se a nossa única opção é a fé, então nós precisamos alimentá-la. Tem opção? Não. Plano A, o meu justo viverá pela fé. E o que eu faço? Você precisa alimentar a sua fé, ir à presença de Deus, alimentar com oração, com leitura da palavra, com culto da família. Vamos alimentar a nossa fé nos aproximando de Deus, fazer da nossa vida um altar de adoração a Ele, de amor a Ele, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. A fé é a resposta para nós começarmos a lutar contra aquilo que tira a nossa paz. O que é que tira a sua paz? Como que nós vamos começar a lutar? Pela fé. A fé é a nossa única opção para a gente reescrever a nossa história. Vamos pensar nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social. A fase parece que mudou um pouco, ou muito, né? A fase da nossa vida. Parece que uma história está começando a ser escrita. Vamos intervir? É a proposta. Ou vamos deixar ver o que vai dar? Vamos ver lá na frente o que vai acontecer? Será que é isso que Deus está esperando de mim e de você? Vamos deixar a vida nos levar? Vamos deixar para ver o que vai acontecer? Não é ver o que vai acontecer, eu é que vou determinar o que vai acontecer. Eu tenho que agir com uma fé. Ah, mas chegou lá 2, 3 meses depois, não mudou nada. Mas como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está a sua cabeça? Como está a sua pressão? Será que não mudou nada dentro de você? Eu já digo para você que vai mudar. Vai mudar. Mas mesmo, vamos ser trágico, mesmo que não mude, você mudou. Então alguma coisa mudou, então não tem como nada mudar. A fé exerce um poder sobrenatural na nossa vida. E é isso que nós precisamos. A fé é a resposta que você precisa para começar a lutar contra aquilo que está tirando a tua paz. A fé é a nossa única opção para reescrever uma história. A fé vai nos reequilibrar. Então, temos que começar com atitudes. Que atitude? Tire dos seus lábios lamentos. Tire lamentos, reclamações.
Comece a colocar palavras de gratidão. Ah, pastor, mas está difícil até ver o que eu posso agradecer a Deus. Agradece pelos 5 pães e 2 peixinhos. Agradece por aquilo que você diz, mas isso aqui não é nada. Agradeça por aquilo que você acha que não é nada. E veja se Deus não vai multiplicar na sua vida. Porque é esse que é o poder sobrenatural dele sobre nós. Então, que atitude precisamos ter? Tire dos seus lábios palavras de destruição ou de autodestruição. Coloque palavras de fé. Diga para você mesmo: isso tudo vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. E eu vou ser sustentado por aquele que vive e reina para sempre. Isso vai passar. Não profetize o caos. Profetiza a bênção sobre você. Quando você entrar no chuveiro, coloca a mão sobre a sua cabeça. De manhã cedo, quando você olhar no espelho, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: você é um abençoado do Senhor. Se abençoa. Hoje eu vou ter um dia abençoado. Tire reclamações, tire os lamentos, tire o poder de destruição da boca. Precisamos falar como Davi falou diante daquele gigante: você vem contra mim com espada, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você dizia: as circunstâncias dessa vida estão me tirando a paz. As circunstâncias que estamos vivendo hoje, dessa situação de isolamento social da Covid-19, dessa situação que estamos vivendo hoje, está me apertando. Mas eu vou contra essa situação em nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa falar para o seu gigante: eu vou contra você em nome de Jesus. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa melhor saída. Pela fé, a nossa nova história está esperando para ser escrita. E como nós podemos escrever uma nova história? Somente pela fé. Nós podemos mudar a história, mudar o curso da nossa história, podemos mudar a nossa vida, podemos mudar a nossa existência. Deus, na verdade, já faz parte da nossa vida. Ele nos deu a fé para nós superarmos os problemas da nossa vida. Você tem um desafio. O meu justo viverá pela fé. Esse é o teu desafio. De você usar o seu nome e você falar: Camp, você vai viver pela fé. O teu Deus te chama para você viver pela fé. Coloca o seu nome, diga isso para você mesmo: fulano, você vai viver pela fé. O teu Deus te chama para você viver pela fé. E comece a ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Comece a perceber sinais, pequenos sinais, como Deus vai começar a agir. Mas eu digo para você: aguente firme, isso vai passar. Aguenta firme, isso vai passar. Deserto tem tempo. Deserto é uma fase. Deserto não é para sempre. Deserto, ele passa, ele acaba, ele se encerra. Então, acredite que tudo isso vai passar. Quando o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele falou assim: ó, tem de bom ânimo. O que é esse bom ânimo? O que é que pode trazer bom ânimo? A ansiedade? Não, a ansiedade vai estragar mais o ânimo. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, acredite, tenha fé. É isso que ele está colocando. Então, é tempo de se aquietar. É tempo de você ver que Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. O Senhor Jesus, quando fez a oração sacerdotal, em João 17, ele disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes
do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Senhor Jesus está colocando aqui, eles não são do mundo. Irmãos, nós não somos desse mundo. Nós temos a nossa natureza humana, mas temos também dentro de nós a nossa natureza divina. O Espírito Santo de Deus está em nós. E esse mistério da fé, você já tem dentro de você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Então você já tem o mistério da fé. Comece a tomar atitudes, tirar palavras de destruição, palavras de desânimo. Comece a tirar palavras de reclamação, palavras de lamento. Comece a colocar nos teus lábios palavras que atraem a presença do Senhor nosso Deus. Eu gostaria que você não somente ouvisse, mas se deixasse entrar por essa canção que nós vamos ministrar agora. E no final nós vamos orar. Sinta o impacto das frases dessa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Será que você pode cantar isso novamente? Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós te adoramos, Senhor, pelo que o Senhor é. Nós já temos experiências de que o Senhor é o Todo-Poderoso, experiências de vida. O Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Senhor, nesse momento eu oro abençoando a vida dos meus irmãos, para que eles se mantenham fortes, firmes, fortalecidos, mesmo, Senhor, que diante dos seus olhos tenha um gigante. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro meu irmão sendo reerguido, sendo colocado de pé agora pelo Teu Espírito Santo, como um guerreiro com espada na mão, pronto para lutar, e não como um guerreiro que desistiu da batalha, e não como um guerreiro que jogou a espada fora e saiu correndo. Eu declaro em nome de Jesus que você vai voltar para a batalha. Eu declaro você tomando a espada que está no chão, e em nome do Senhor dos Exércitos, você vai lutar pela sua família, você vai lutar pela sua esposa, você vai lutar pelo seu filho. Em nome de Jesus, levanta, saia desse túmulo, saia desse lugar escondido e escuro, venha para fora, porque o Senhor te fortalece, o Senhor te dá ânimo, o Senhor te dá força. Quem garante a vitória é o teu Deus, é o Senhor dos Exércitos. Entre com providência de fé agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloque de pé em nome de Jesus. Erga em nome de Jesus. Levanta, Senhor, essa esposa, levanta, Senhor, esse filho, levanta essa família, porque não tem ninguém desamparado na tua presença. Na presença do Senhor não tem desamparados. Na presença do Senhor, o que nós temos são filhos amados do Senhor. Senhor, fortalece. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus, seja fortalecido no Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós abençoamos o teu povo para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Não o adoro pelo que Ele faz. Eu